Bem-vindos a mais um vídeo do canal eTrader News. Hoje vamos falar sobre a declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ele afirmou que o governo vai continuar pressionando o Banco Central para que a taxa seja reduzida, que atualmente está em 13,75% ao ano. Durante um café da manhã com jornalistas, Rui Costa reforçou a posição do governo e criticou a possibilidade do Comitê de Política Monetária manter o patamar da taxa Selic. Ele disse que a economia brasileira está sendo asfixiada pela orientação da política econômica aplicada pelo Banco Central e que não é aceitável que o BC permaneça irredutível com relação à taxa Selic. O ministro também ecoou as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em entrevista ao portal Brasil 247 na última terça-feira, disse que a taxa atual é um absurdo e que vai continuar batendo no BC para reduzi-la. Segundo Rui Costa, a taxa de juros brasileira é a maior do mundo e está sufocando a economia do país. Ele ainda acusou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de prestar um desserviço ao país. Para ele, a posição do BC não é explicável e não faz sentido quando comparada com as taxas de juros de outros países. A política de juros altos é uma prática do BC para controlar a inflação, que é o aumento geral de preços de bens e serviços em uma economia. No entanto, a elevação dos juros tem impactos negativos na economia, como o aumento do custo do crédito e a desaceleração do consumo, o que pode levar a um ciclo vicioso de queda da atividade econômica. O governo brasileiro tem defendido a redução da taxa Selic como uma forma de estimular a economia, mas o Banco Central tem se mantido cauteloso, levando em consideração a inflação e as expectativas do mercado. É importante ressaltar que a redução da taxa Selic pode ser positiva para o consumo e o investimento, mas deve ser feita de forma responsável e equilibrada para evitar o aumento da inflação. O Brasil é conhecido por ter uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Para se ter uma ideia, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, está em 13,75% ao ano. Essa taxa é um dos principais instrumentos do Banco Central para controlar a inflação e, consequentemente, é uma referência para o custo do crédito no país. No entanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido bastante crítico em relação à taxa Selic, afirmando que ela é um absurdo e que está prejudicando a economia brasileira. Ele tem afirmado que pretende continuar pressionando o Banco Central para reduzir a taxa de juros e, assim, estimular o investimento no país. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, concorda com essa visão e tem se manifestado publicamente sobre o assunto. Segundo ele, a economia brasileira está sendo asfixiada pela política econômica do Banco Central e a taxa Selic está muito acima do que seria justificável. Costa também criticou a autonomia do Banco Central e afirmou que não vê necessidade de o órgão ter essa independência. Ele acredita que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está prestando um desserviço ao país ao manter a taxa Selic tão alta. O Comitê de Política Monetária, Scopom, que é responsável por definir a taxa Selic, se reúne 8 vezes por ano para avaliar a situação econômica do país e decidir qual a melhor taxa a ser adotada. Na última reunião, realizada em fevereiro, a taxa foi mantida em 13,75% pela quinta vez consecutiva. No entanto, com a inflação em torno de 5%, muitos especialistas acreditam que a taxa Selic poderia ser reduzida sem que isso comprometesse o controle da inflação. Isso seria benéfico para a economia brasileira, estimulando o investimento e o crescimento. Portanto, a questão da taxa Selic é um tema importante para a economia brasileira e continuará sendo discutida nos próximos meses. O governo, juntamente com o presidente Lula, pretende continuar pressionando o Banco Central para reduzir a taxa de juros e criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento do país. Em resumo, a declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre a redução da taxa Selic mostra a preocupação do governo em estimular a economia brasileira, mas também evidencia a divergência entre o governo e o Banco Central em relação à política de juros.
O debate sobre a taxa Selic é importante para a economia do país, mas deve ser conduzido com responsabilidade e cautela para evitar impactos negativos na inflação e na estabilidade econômica. Na opinião de vocês, quem irá vencer essa queda de braço? Não esqueça de deixar seus comentários abaixo. Até o próximo vídeo.